vamos lá para o que nós precisamos hoje, né? Hoje eu vou fazer uma reunião bem, eu e a supervisora Milene, nós vamos fazer uma reunião bem sucinta, bem objetiva, né? Nós precisamos falar de um assunto sério, que é o planejamento, né, pedagógico da sala de leitura. Eu sei que vocês já entregaram um plano de ação nas escolas, né? E nós viemos aqui hoje dar subsídios para vocês melhorarem esse plano, né? É o que a gente vai fazer agora. O que é importante frisar desde o início, tá? Que o plano que vocês entregaram para a escola futuramente vocês, né, assim que terminarem essa formação e a próxima, né, que nós teremos duas, né, vocês vão precisar revisitar esse plano e adequar ele com a formação de hoje, se ele estiver diferente. Se ele estiver dentro dos padrões que a gente vai apresentar, que a SEDUC nos apresentou aqui, tudo bem, não precisa substituir ou atualizar. Apesar de que o plano de ação, todo plano de ação, ele precisa ser atualizado sempre, né? Ele é vivo, ele é mutável. Então, ele não precisa ser algo assim totalmente fixado que não se muda mais. Uma vez entregue, não posso mais alterar. Pode alterar sim, você pode fazer, né, aquilo que a gente chama de PDCA, né? Você pode revisitar, adequar a ação, de repente acrescentar, modificar, mudar datas, não tem problema. A única coisa que nós precisamos, né, que vocês precisam assim que vocês atualizarem esse plano de ação, passar isso para a gestão escolar o mais rápido possível e avisar. Vamos estabelecer prazos, não hoje, tá? Não se preocupa com prazo hoje. Ah, eu preciso refazer esse planejamento já para amanhã. Não, calma. Vamos ver o que vem, vamos ver como está esse planejamento que nós vamos apresentar a vocês. Vocês vão comparar com o que vocês fizeram já, e aí vão já analisar se precisa fazer adequação ou não. Na próxima reunião, que é na semana que vem, nós vamos finalizar a formação e estabelecer um prazo para vocês fazerem essas adequações, tá? Então não precisa ter pressa, vamos tudo com calma, tá bom? Então, ótimo. Deixa eu passar aqui. Ótimo. Então, qual que são os objetivos dessa formação? A supervisora Milene, se você quiser a qualquer momento, tá? Abrir o microfone, complementar, falar, fica à vontade, tá bom? Se alguém tiver dúvidas também, pode ir perguntando. Então, objetivos desta formação é apresentar aos professores da sala e ambiente de leitura os 4 pilares básicos do programa, né? Por quê? Esses pilares, eles foram atualizados e muitos ainda não têm acesso a esses pilares e como que vai funcionar isso. Então, todo o nosso planejamento, ele vai estar preso, né? Na verdade, direcionado a esses 4 pilares, tá? Então, revisitar os objetivos do programa e também dialogar sobre o plano de ação e sequência de atividades da sala e ambiente de leitura, tá? Então, nós... O pessoal está falando que não está entrando aqui. Bom, vamos deixar o pessoal assistir depois gravado, né? Então, esse é o objetivo hoje, é a gente conhecer esses 4 pilares, né, revisitar alguns objetivos do programa, da sala de leitura, e dialogar sobre esse plano de ação, tá? Então, nós temos hoje na diretoria de ensino de Presidente Prudente, como supervisora de ensino, ponto focal, a Milene, que está presente com a gente, e como PEC, ponto focal, eu, tá bom? Então, qualquer um dos dois, vocês podem nos contactar com dúvidas e tudo mais, a gente que está junto com vocês na sala de leitura, tá bom? O nosso papel aqui, principalmente, é apoiar vocês nas ações que vocês realizam nas escolas, nas salas de leituras, subsidiar vocês, né, com os conhecimentos necessários, possíveis, que a gente possa, né, repassar a vocês, e também replicar o que a SEDUC nos orienta nas reuniões de alinhamento com eles, tá? Bom,
Então, para iniciar, para a gente refletir, eu trouxe aqui para a gente esse trechinho aqui, né, são as palavras aqui do escritor Ricardo Azevedo, que ele fala o seguinte, né? O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo, e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e às vezes até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam de leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor da sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Ricardo Azevedo. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa leitura? Quer fazer alguma reflexão? Abro esse momento para vocês. É isso? Todo mundo concorda com o Ricardo Azevedo? Acha que é isso mesmo? E aí, o que a gente pode refletir sobre essa, essa palavra que ele nos dá? Deixa a palavra com vocês. Pode ser pelo chat, pode ser abrir o microfone. Quem quiser abrir o microfone e falar, pode ser no chat também. Eu acho assim que o Ricardo Azevedo, ele fala bem o que acontece quando a gente começa uma leitura, né? Por quê? Quando você começa uma leitura, a imaginação da gente voa. A gente viaja na leitura. Então, ali a gente cria muita expectativa e, de repente, a gente se surpreende, porque não é nada daquilo que a gente esperava, ou às vezes é mais do que a gente esperava, né? Eu acho que ele está muito certo. Muito bom, muito bom. Quem mais contribui aí, por favor? Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia. Carlos, aqui é o professor Rude, aqui do Mirella. Eu estou aqui juntamente assistindo a live com a Ana Paula. O Ricardo Azevedo, ele coloca de forma tão singular como que essa leitura que nós fazemos e que nós desmistificamos e como nós imaginamos, né? Mas ele coloca de uma forma tão tranquila que nos surpreende em cada palavra que ele coloca a leitura. Então, ele mostra que a surpresa em cada palavra, eu imagino assim, né? No meu olhar. Em cada palavra existe uma surpresa. Em cada palavra existe atrás como se diria, eu imagino até, como uma página em branco, onde eu vou desvendar aquela palavra. Então, não é aquilo, a pedra, está escrito pedra. Na verdade, não é uma pedra. Na verdade, é alguma outra coisa que ele quer explicar em forma de uma palavra. É assim que eu imagino, desculpa. Muito bom. Muito bom. Bom dia, Carlos. Bom dia. Helena, bem-vindos, tá? A sala de leitura. Então, eu olhando aqui, né? Aí eu vejo assim a leitura, até descobrir que tipo de leitura a gente gosta, né?
assim, o próprio professor gosta de fazer. Por exemplo, eu me descobri que eu adoro ler Sherlock Holmes, eu adoro essa investigação, eu adoro essas coisas, sabe? Eu falei, olha, é isso aí mesmo, a gente viaja e a gente até escolhe o tipo de leitura que a gente mais gosta de fazer. É isso. É isso Bom mesmo. dia. Bom dia. Eu também acho que o livro, ele faz a gente viajar, ele faz a gente viver emoções, ele faz a gente estar num local que a gente gostaria de estar. Então, o livro, eu acho assim que é o meio assim mais importante que tem na educação ou na vida para que as pessoas consigam se atualizar, consigam estar onde ela quer, consigam a verbalização, enfim, consiga tudo. Então, o livro é muito importante, não só o livro, mas todas as leituras que a gente faz, ela vai ajudar a gente em tudo. Muito bem. Mais alguém quer fazer uma contribuição? Bom dia, Carlos. Eu sou Ana Paula, estou aqui com o Rudino Mirella. Também estou atuando na sala de leitura. Então, eu também eu acredito que o livro nos faz viajar mesmo, né? Que através do livro a gente faz a nossa imaginação voar, né? Eu sempre gostei de ler e em casa meu pai perseguia muito por causa das novelas, mas eu falo que nas novelas que a gente também adquire conhecimento, o visual, né? De tudo que a gente, das cidades, dos lugares. Então, meu pai me perseguia porque ele não gostava muito de novela. E eu sou romântica. Então, eu amo esse romance. Eu prefiro mais o lado romance. Eu não gosto de tragédia, de suspense também não gosto muito, não. É mais romance mesmo, gosto muito das charge, sou apaixonada pelos Bento, pelos gibis. Então, esse ano eu estou atuando e eu estou amando. Tanto que eu fiz com os alunos, eu fiz com eles o teatrinho, nós fizemos o podcast, só que nós não enviamos. Eu peguei o caso da borboleta tíria, aí eu peguei uma cena e fiz com os alunos, tirei foto, tudo, mas eu mandei para a Fabiana, mas nós não mandamos para vocês. Mas ficou legal, fiz com os alunos dos 7º ano. Ótimo, ótimo, muito bom. O que acontece, né, pessoal? Quando a gente lê e a leitura dentro da escola, principalmente, né, ela abre os horizontes, né? Então, vamos pensar que o livro, para o aluno, principalmente, ele ultrapassa o muro da escola, né? Quando o aluno consegue ler, consegue desenvolver uma leitura, nem que seja um trecho de uma obra, né? Que a gente faz aquele movimento de pescar o aluno ali, né? Com um trecho, o aluno começa a se interessar, às vezes, pela obra toda depois, é o momento que ele começa a sair dos muros da escola e viajar, né? Passar, ir além. E isso é muito importante, principalmente usando o teu exemplo agora, quando a gente lê, a gente viaja, tem conhecimento de mundo, tem um conhecimento, viaja através do tempo, né? Vamos colocar assim, porque a gente pode viver o futuro, viver no passado, viver no presente. A gente pode se ambientar, né, naquele local, naquela situação, a gente se vê lá dentro. Então, o conhecimento de mundo dos estudantes mudam através da leitura. Então, a gente sabe o quão importante é para nós a leitura, né? A Neuza colocou no chat assim, é por isso que é importante a gente verificar o conhecimento prévio da leitura, a partir da capa. Pois é, a partir daí que criamos a expectativa do que a gente espera encontrar na leitura. São essas expectativas que instigam a nossa imaginação, nos levando a lugares inimagináveis. É isso mesmo. O Ricardo Azevedo, pessoal,
passar um pouquinho aqui. Ele é um escritor e também é um ilustrador, né, paulista. E ele escreveu já diversas obras, né, ganhou diversos prêmios. E é uma pessoa que contribui muito, inclusive tem diversos vídeos dele no CMSP, comentando sobre a formação do sujeito leitor, como trabalhar, né, essa questão dentro da sala de aula. Então, quem quiser depois fazer uma busca lá no CMSP sobre ele, né, sobre alguns vídeos, é muito interessante. Eu deixei aqui duas lives, né, que aconteceram em 2022, porém, elas falam bastante sobre essa questão do sujeito leitor, da formação do sujeito leitor. Uma é com o Ricardo Azevedo, né, é bem interessante, e a outra é com o Pedro Bandeira. Então, depois, quando vocês chegarem para vocês esse material, vocês podem clicar aqui, que vai direcionar vocês diretamente para essas duas lives. Tem uma hora e pouquinho cada uma, e elas são muito interessantes, tá? Então é interessante também até para o planejamento de vocês, para vocês poderem, assim, subsidiar com referências, né, de ideias, de pensamentos, de escritores sobre essa questão, tá bom? Então eu deixo para vocês aqui. Eu não vou passar nenhum trecho agora, porque eles são longos, né, para nossa formação nesse momento, tá bom? Bom, então, dando sequência, eu peço para vocês, para nós fazermos duas reflexões, né? Se vocês quiserem responder no chat aqui da nossa reunião, o que você pensa sobre leitura? Né? O que você sabe sobre a formação do sujeito leitor? Se quiser também abrir o microfone e contribuir também, eu coloquei para responder essas questões no formulário, mas eu não fiz o formulário, tá? Eu vou deixar para um outro dia. Respondam aqui no chat mesmo, podem responder no grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem responder lá no grupo, também pode, depois eu faço a leitura. Mas o que vocês pensam sobre leitura, né? Apesar que muitos de vocês já responderam aí, né? Mas vamos se programar mais, vamos pensar e focar mais na segunda pergunta, né? O que a gente sabe sobre a formação do sujeito leitor, né? O que nós, como sala de leitura, podemos contribuir para a formação do sujeito leitor? Que eu acho que é o principal ponto, né? E depois vocês vão ver que a formação do sujeito leitor é um dos 4 pilares básicos da sala de leitura. Então, deixa esse momento para vocês contribuírem. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone, tá? Vou deixar esse momento para nós também. Carlos, eu não sei se é isso, entendeu? Mas sempre eu trabalho, eu estava naquele programa lá do Instituto Ayrton Senna, a gente trabalhar a minha história de leitor. Aí eu pegava os alunos e pedia para que eles contassem a história de leitor deles, como surgiu o gosto da leitura, né? Aí tem várias histórias, eu achei muito bom esse trabalho. Não sei se é isso, entendeu? Que vocês querem. Mas eu achei muito interessante saber a forma como eles pegaram gosto pela leitura. Sim, sim, é interessante. A forma como o estudante começa a pegar o gosto pela leitura, esses exemplos que a gente consegue acessar de casos que já deram certo, eles são muito importantes para nós, né? Porque são ideias que já deram certo. Vamos tratar assim de uma forma mais simples. Como a gente fazer um bolo, por exemplo, ou uma receita. A gente já pega algo que alguém fez e deu certo, a gente aplica e a chance de dar certo é muito, muito maior. Claro que a gente pode fazer adaptações. Então, Sim. é interessante a gente buscar referência, né? Isso sempre é muito importante.
Quem mais, pessoal? Carlos, Sim, estou te ouvindo. uma coisa que a gente também tem que perceber, eu não sei se eu acredito que deve ser comum a todos aqui da live, é o seguinte: eu, quando cheguei na sala de leitura há 2 anos, e até hoje eu ouço isso, quando algum aluno entra e a gente conversa, e dói no coração quando nós ouvimos o seguinte: eu não gosto de ler. E isso é muito triste para nós, professores, não só da sala de leitura, mas como professor em geral, né? Quando o aluno vem com essa palavra que não gosta de leitura, e ele pode ser da 7ª série até o 3º ano, e no 3º ano percebe-se muito mais isso, é muito mais intrínseco, porque o celular está preso na mão dele, o livro não, né? A gente fica muito triste com isso. Ao mesmo tempo, quando você... E a gente estava conversando até semana passada com a Ana Paula isso. Nós temos um trabalho aqui, nós deixamos vários livros espalhados pela sala de leitura. Na parte da tarde, a gente coloca os livros mais voltados ao ensino fundamental, e na parte da manhã, a gente deixa os livros voltados mais para o ensino médio. E deixamos ali os livros e vamos renovamos. E alguns livros, já até comentou com a Ana Paula, depois ela vai falar isso também, que o aluno vai lá e pega aquele livro que não está na estante. E foi legal que a Ana Paula comentou o seguinte: Rude, você lembra aquele livro que nós deixamos aqui em cima? Aquele aluno comentou comigo que ele se surpreendeu com a história, né? E ele pediu outro livro da mesma coleção. Então, pescar esse aluno para trazer para a leitura é um serviço, é uma pescaria difícil. É uma pescaria muito, porque nós temos poucas iscas. Aliás, perdão, nós temos muitas iscas. Mas a fome de leitura do nosso aluno que é pouca, tem pouca fome de leitura dos alunos. E a gente tem que trabalhar muito, tem que instigar esse aluno, e como você falou mesmo, fazer esse bolo, inventar um bolo novo para trazer esse aluno para a leitura. Sim, sim, muito bem as suas colocações. São muito válidas e realmente é um grande desafio para todo professor, não só o professor da sala de leitura, né? Mas é um grande desafio, principalmente nos dias de hoje, né? Que nós temos aí uma concorrência gigantesca com as redes sociais, com o WhatsApp, com jogos eletrônicos, celulares, e o imediatismo, né, que isso causa. Por exemplo, diferente de um livro que você precisa parar, ler com calma, mas nós precisamos proporcionar isso para os estudantes, esses momentos dele viver o agora. Por que eu falo de viver o agora? Quando você lê um livro, que você para ler o livro, você está no momento do agora, você está vivendo o agora, você parou todo aquele momento, aquilo que você estava fazendo, né? Porque quando a gente está no WhatsApp, quando a gente está na rede social, a gente está se comunicando com diversas pessoas ao mesmo tempo. Quando você pega um livro que você está lendo, você se comunica apenas consigo mesmo e com o seu pensamento, com a sua imaginação. Mas o estudante precisa ter esse momento. Mas para ele chegar até esse momento, tem um desafio gigantesco. E é interessante a gente refletir sobre isso para que, no planejamento de vocês, a gente possa contribuir para que ele chegue a esse momento. Eu sempre tenho o seguinte pensamento: se nós temos uma escola, por exemplo, com 500 estudantes, se nós temos 10% desses estudantes são leitores ativos, por exemplo, né? Um exemplo fictício. Então, de 500, eu tenho 50 estudantes que leem. Se ao final de um trabalho, de um planejamento bem feito de vocês, eu chegar a ter 80 estudantes que estão lendo, de 50 eu pulei para 80, eu cresci. Eu contribuí bastante
para que isso, né, para que esse crescimento ocorra? Eu contribuí bastante no aumento de leitores ativos da escola. Se eu conseguir um que seja de 50, passei para 51, eu já estou avançando. Então, quando nós vamos fazer o nosso planejamento, vamos se contentar com cada um que vocês conseguirem, que eu tenho certeza que vocês ficam felizes. Às vezes até um aluno que vocês acham que não, né, não estaria lendo, de repente ele começa a ler, né? E aí vocês se surpreendem, nossa, mas aquele aluno, né? Eu vou ler aqui o chat, tá? As contribuições do pessoal do chat. O pessoal do Tanel fala assim, acho que tanto a leitura quanto a escrita são práticas importantes para o desenvolvimento cognitivo do ser humano, promovendo o desenvolvimento intelectual. Com certeza. É provado já, né, que a leitura, né, ela auxilia demais no desenvolvimento, né, cerebral, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da fala, repertório, conhecimento de mundo, enfim, né, de fato mesmo. A leitura desenvolve a criatividade, a imaginação. Sim, gente, além de formar pessoas críticas e atuantes no meio em que vivem. Exatamente. Porque nós conseguimos desenvolver, né, quando a gente lê, a gente desenvolve um conhecimento extraordinário. E muitas vezes não, que nós não teríamos acesso, por exemplo, de outra forma a não ser pela leitura, né? O sujeito leitor sabe escrever. Essa outra contribuição foi da Jamile, né? Essa é da Ana Paula. Sujeito leitor sabe escrever e pronunciar-se muito bem. Não é inibido. Fica muito criativo e não apresenta dificuldade na escrita. Não tem preguiça quando precisa escrever uma produção ou redação. Perfeito. É isso mesmo. A Neuza coloca: a leitura é uma viagem sem limite. A partir do momento em que incentivamos o aluno a entrar para o mundo maravilhoso dos livros, amplia o conhecimento de um mundo em todos os sentidos. A Larissa coloca que a leitura para o aluno é algo que pode transformar a vida de cada um. E o aluno, através da leitura, aos poucos vai se tornando um sujeito leitor. Porém, é um caminho a ser buscado sempre no tempo de cada um. Exatamente. E a leitura, principalmente a leitura por fruição, ela não acontece assim da noite para o dia. Não é porque eu apresentei um livro para o estudante que significa que ele já vai sair lendo, já é um leitor ativo. Nós mesmos, na nossa vida, a gente tem momentos que a gente lê, que a gente se propõe a ler algo, mas também tem momentos que a gente para de ler um pouco, depois retorna a ler novamente. Tem gente que lê a vida toda, e isso é bem nítido, né, na vida das pessoas. Mas nós temos um tempo para cada um, e o estudante também, né? E existem livros de diversas formas, de diversas maneiras que a gente pode apresentar aos estudantes. Mesmo aqueles, por exemplo, que são livros de fotografias, por exemplo, né? Nos livros de arte mesmo, nós temos muitos livros com fotografias, livros que mostram locais, que mostram ambientes, né? Tudo bem que não é uma leitura textual, uma leitura imagética, mas não deixa de estar ali viajando, de estar criando, né? De estar tendo a mesma experiência do que um livro escrito também. Então, nós temos também diversos tipos de livros justamente para isso, né? E é interessante a gente sempre explorar esse lado do estudante, daquilo que ele gosta de ler também, né? E sempre oferecer de forma quase que individual, mas claro que nem sempre é possível, mas conforme o gosto dele, e aí a gente apresentar outros caminhos também, né? A leitura aqui, a Eva colocou, às vezes com leitura compartilhada, alguma indicação respeitando o gosto de cada aluno. Isso, exatamente. Leitura é abrir horizontes, né? O Simar fala aqui para nós, é usar a imaginação, criatividade, formar pessoas críticas. E a Cidinha coloca, a leitura desenvolve a imaginação criativa das pessoas, faz com que o indivíduo viaje no conhecimento em vários sentidos, amplia o conhecimento pessoal e do mundo. Isso mesmo, pessoal. Bom, vamos continuar então aqui ao nosso PPT.
E é isso mesmo, né? A gente tem é importante que nós tenhamos, né, para fechar esse PPT, é importante que nós tenhamos bem definido o que é essa formação do sujeito leitor. E além de ter bem definido como formar o sujeito leitor, é importante a gente ter também bem definido no nosso plano de ação momentos para que garantam essa formação. O sucesso dela vai depender de vários fatores. Nem sempre vocês vão acertar, nem sempre nós acertaremos, né? Nem sempre vamos conseguir acertar. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho, já estão planejando, e no planejamento de vocês tem ações que vão ao encontro dessa formação, né? E é sempre bom a gente ter muito bem isso definido. Como a supervisora Milene disse no início, a gente precisa planejar para que a gente trace rotas e caminhos para a gente poder seguir. Porque para quem não sabe onde quer chegar, né? Vou usar essa frase clichê. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer resultado está bom. E não é isso que a gente quer chegar na formação do sujeito leitor, na formação do sujeito escritor, que é o que a gente vai ver agora. Bom, o programa Sala de Leitura, ele tem uma intencionalidade pedagógica. E é aqui onde a gente, se vocês quiserem ir anotando, mas depois eu vou deixar aberto para vocês, né, o PPT, e também vou deixar aberto, né, para vocês assistirem novamente. Mas aqui está os 4 pilares que norteiam o programa Sala de Leitura. Talvez isso já tenha vindo em outros tempos, talvez vocês já tenham visto sobre isso, mas a SEDUC nos apresenta muito forte o trabalho com esses 4 pilares, que é a leitura, a escrita, a pesquisa e a ação cultural. Então, a sala de leitura como atuante na formação do sujeito leitor, atuante na formação do sujeito escritor, atuante na formação do sujeito pesquisador e também promovendo ações culturais dentro da escola, tá? Acalmem o coração de vocês para essa ação cultural. Vocês vão entender melhor já um pouco sobre isso. Então, a intencionalidade pedagógica é formar o sujeito para ler e escrever. É contribuir, né? Uma vez que nós temos todos os componentes curriculares, né? E a Milene, supervisora, pode garantir isso comigo também. Todos os componentes curriculares dentro da escola, a principal intencionalidade pedagógica dele é contribuir para a formação do sujeito leitor e escritor, tá? Até educação física, por exemplo, arte, todos os componentes, eles têm como eixo principal, além dos seus objetos de conhecimento, habilidades e competências necessárias para cada componente, mas eles também precisam contribuir para a formação do sujeito leitor e escritor. E isso não é diferente para a sala de leitura, né? Então, qual que é o impacto da sala de leitura dentro de uma comunidade escolar? É desenvolver a proficiência do letramento informacional e cultural. Então, quando nós colocamos aí letramento informacional, a gente se remete àquelas obras de conhecimento, e não só as obras de romances, enfim, não só aquelas obras que envolvem a parte cultural, a literatura em si, mas também nós precisamos entender que a sala de leitura, a sala em ambiente de leitura é um ambiente de pesquisa, onde o estudante também pode pesquisar, né? Com o advento aí da internet, o Google, enfim, todas as plataformas de busca,
se perdeu um pouco, né, nos estudantes, essa sabedoria, esse conhecimento de que a sala de leitura também é um ambiente de pesquisa. Assim como nós fizemos no passado, quando nós não tínhamos, né, boa parte de nós aqui, acredito, nós não tínhamos a internet tão facilmente à mão, né, de um celular, por exemplo. Então, nós pesquisávamos onde? Nas bibliotecas. Era lá que nós íamos buscar os mapas, toda a parte de história, todo outros conhecimentos que a gente não tinha tão facilmente. E lá nós buscávamos isso. Então, o eixo de pesquisa, né, quando a gente fala aqui essa questão, esse pilar, né, da pesquisa, a gente precisa resgatar a sala de leitura como um ambiente de pesquisa, né, para o estudante pesquisar. Então, é importante a gente pensar um pouco como realizar essas, né, essas ações. Então, o estudante... Carlos, Oi, oi, licença, desculpa. Você está falando sobre essa questão da pesquisa. Eu sou a Silvana do Florivaldo Leal. Dia 5 foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e aqui na escola nós promovemos algumas ações, né, tanto na área da língua portuguesa como da matemática. E aí os professores de linguagem se reuniram, e nós montamos uma exposição aqui na sala de leitura, onde todos os alunos passaram. Eu fiz uma estante literária com os livros da série Vagalume. Nós apresentamos a Barça, a coleção da Barça para os alunos, colocamos essa questão da importância da pesquisa, que nós, né, que o nosso Google era Barça, que nós consultávamos em biblioteca municipal, na biblioteca da escola. Então, assim, eles ficaram bem curiosos, eles gostaram bastante e, assim, foi muito produtivo, Então, assim, tinha Barça, tinha Larousse, tinha o dicionário mesmo, o objeto de pesquisa, livros, primeira edição de livros, professores trouxeram. Tem uma professora que contribuiu, ela trouxe até uma carta de alforria para os alunos terem esse contato. Sim, foi muito legal. bacana. A gente percebe, então, que esse relato, né, que você nos deixa aqui, nos prova que os estudantes nem sempre têm a ideia de que uma biblioteca ou uma sala de leitura garante essa possibilidade a eles de fazer essa pesquisa, né? Então, é interessante a gente pensar, então, no planejamento, né, das ações da sala de leitura, momentos de leitura, momentos de escrita, momentos de pesquisa, talvez uma parceria com alguns professores nessa questão, né? Para que a gente também possa ter uma sala de leitura atuante de forma completa nesses 4 pilares, né? Só um minutinho, já passo a palavra, tá? E então, nós precisamos garantir. Se vocês já, né, diretamente já fazem isso é muito importante, mas a gente está colocando aqui porque tem muitos professores novos na sala de leitura, né? Que ainda não têm esse conhecimento, ainda não têm esse conhecimento de toda a sala de leitura e do que ela pode proporcionar. Então, é importante a gente pensar na sala de leitura. Eu já passo a palavra, tá? Só um minutinho. Então, é importante a gente pensar na sala de leitura como o desenvolvimento desses 4 pilares, principalmente na formação do sujeito leitor e escritor, né? Que é o impacto que nós vamos ter ali, né, com os estudantes. Então, é formar o sujeito leitor em uma comunidade leitora, para desenvolver esse cidadão apto na leitura crítica e prazerosa, na qual a gente já falou bastante aqui. A sala de leitura também tem o objetivo de formar vocês, professores, né, para serem atuantes no programa,
nesse gerenciamento operacional e pedagógico, né? E no desenvolvimento das práticas social e produção cultural. Então, esse papel cabe aqui nós, da diretoria de ensino, proporcionar a vocês essa formação, assim como a SEDUC também, né? Então, nós temos esse papel importante. Eu acho que é a Lucimara, a Lucimara que pediu a palavra. Fique à vontade, Lucimara. Quer falar alguma coisa? Abaixou a mão. Podemos seguir? Ô, Carlos, boa tarde. Oh, bom dia, desculpa. Bom dia. Bom dia a todos. Então, Carlos, é assim, a minha sala de leitura, eu sou aqui do Horaci Matricard, é muito assim, nesse ponto, de leitura, de escrita, os professores exploram muito esse espaço, você sabe, junto comigo. De pesquisa também, nós temos à disposição um computador para os alunos, onde eles vêm fazer pesquisa bastante. Eu auxilio em alguns pontos, você entendeu? Eu sempre estou atuando. Algumas nós temos também alguns exemplares de algumas Barça, outros livros de pesquisa, então eles sempre procuram. E também há professores que vêm aqui junto com os alunos fazerem pesquisa. Agora, a ação cultural, eu sou bastante, assim, acho que um pouco pontual, porque no dia 14 do mês passado, que comemorava o Dia da Poesia, alguns alunos fizeram reescrita de poesias e outros fizeram a sua própria poesia. Eles escreveram, certo? E agora também, depois eles apresentaram as poesias num evento que teve no dia da matemática e da língua portuguesa. Eles apresentaram isso, que nós tivemos um evento. E também agora, na Semana do Monteiro Lobato, também eles fizeram um teatro, apresentaram um teatro, você entendeu? Foi todo um trabalho, todo um ensaio, toda uma gravação, porque nós não temos microfone para todos, então eles fazem o podcast e depois eles encenam. Então, é isso que eu falo. E eu também, sempre assim, estou procurando no Leia fazer, assim, os livros que eles escolhem, fazer a apresentação do livro para eles. Falar um pouco da história para eles daquele livro, um pouco sobre o escritor daquele livro. Então, eu acho que esses 4 pilares, de uma maneira ou de outra, aqui nós estamos desenvolvendo, tá? É isso. Obrigado, Lucimar, pela contribuição. Mas, de fato, as salas de leitura já promovem já trabalham esses 4 pilares, né? O que a gente precisa fazer agora, e obrigado, Lucimar, pela sua contribuição, mas o que nós precisamos agora, principalmente, é o quê? Trabalhar isso de forma intencional, né? Trabalhar com intencionalidade. Então, nós temos bem definido, e eu gostei dessa forma dessa separação que eles fizeram, porque nós temos definido, a gente pode definir ações para leitura, ações para escrita, ações para pesquisa e ações para promover a questão cultural. E então a gente tem isso bem definido, né? Então a gente consegue planejar de uma forma mais eficaz e com mais intencionalidade, que é o que a gente precisa, né? Quanto mais praticidade nós tivermos no nosso planejamento e mais foco, mais direcionamento nós tivermos, eu acho que mais facilmente a gente vai conseguir atuar com sucesso. Claro que, como eu disse no início da nossa reunião, vocês, a partir do que nós estamos apresentando hoje, vocês analisam as ações de vocês, analisam o plano de ação de vocês, e aí vocês vão verificar se ele está de acordo, tudo bem, se ele não tiver, vamos adequar, não tem problema, tá? Nós não estamos aqui cobrando que seja efetivamente agora, a partir de agora tem que ser assim. Vocês observem os planos de vocês, as ações que vocês já fazem e se enquadram, né? Eu só quero fazer antes de passar para outra parte do PPT, colocar bem assim, quando nós falamos de pesquisa, além de nós deixarmos
né, que é o que eu vejo nas salas de leitura que eu já visitei, e a gente tem feito essas visitas, e eu e a Milene vamos intensificar ainda mais essas visitas, conforme as nossas possibilidades de agenda. Eu tenho percebido que os alunos frequentam, de fato, a sala de leitura e que eles frequentam a sala de leitura e também fazem pesquisa e tem um computador disponível. Não sei se todas têm, mas até agora as que eu visitei têm. E além da pesquisa no computador, a gente poderia, né, pensar em ações, né, de pesquisa no livro. Então, por exemplo, a gente observar, claro, o acervo que cada um tem, porque cada sala de leitura tem um acervo diferente, né? Então, observar para esse acervo e estar preparada, né? Vocês estarem preparados para poder indicar para esses estudantes acerca de pesquisas. E quem sabe, por exemplo, fazer uma parceria com um professor de história, um professor de geografia, ou até mesmo um outro professor que atue né, dependendo do acervo que vocês tiverem, para os estudantes ter pelo menos em um momento essa experiência de pesquisar no livro e pesquisar na sala de leitura para eles entenderem a sala de leitura como também um ambiente de pesquisa, tá? É importante esse momento. E também em relação à ação cultural, promover ações culturais, sarau, momentos de leitura, leituras de leite, desenvolver junto com a escola algum evento, alguma coisa nesse sentido, que incentive a ação cultural, é importante. Claro que ela não precisa ser... e aí vai do que vocês têm combinado com a escola, do que vocês têm planejado com a escola, né? Porque cada ambiente escolar é diferente um do outro e as possibilidades também são diferentes. Mas, por exemplo, imaginar aí o que vocês conseguem contribuir dentro do planejamento da escola, né? É interessante. E a sala de leitura ser um apoio cultural, né? Onde o estudante pode sair enxergar na sala de leitura, além apenas de um ambiente de livros, onde, né, eu vou escolher um livro e tá bom. Não, mas também um ambiente de cultura, um ambiente de música, um ambiente de dança, um ambiente de teatro, um ambiente de filme. Não que você vai passar filme na sala de leitura, não é isso, mas que ele enxergue essas possibilidades também. Um momento de apresentações, né, apresentar os poemas, um espaço onde aquele aluno, de repente, que seja escritor e queira disponibilizar ali as suas obras, ou um espaço de também de apresentações de desenhos, enfim, aí vai do que vocês acharem que cabe dentro da sala de leitura de vocês. Por isso que o planejamento ele é aberto, né? Ele precisa estar dentro desses 4 pilares, mas vocês têm inúmeras possibilidades, porque cada escola é uma escola diferente, tá? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre as orientações pedagógicas nossas. Todo mês nós teremos encontros. Pode ser presenciais, pode ser via Teams, tá? Pelo online. Onde nós trabalharemos essa capacitação e sobre como funciona a sala de leitura. Eu venho prometendo para vocês, né? Já falei desde o início, venho prometendo para vocês um encontro presencial, ele vai acontecer. Deixa passar essa onda agora de OTs e a gente vai garantir para vocês esse encontro. E aí, nesses encontros, além desses encontros presenciais, nós vamos fazer visitas, né, às salas de leitura, e vamos fazer também, nessas visitas, serão momentos também de orientação, de tirar dúvida, de conhecer, de compartilhar conhecimento, onde a gente também vai aprender com vocês e levar, né, que a gente fala de formação entre os pares, e levar essa experiência para outros colegas também. Não tenham ciúmes daquilo que vocês fazem dentro da sala de leitura, porque bons exemplos precisam ser divulgados, boas ações precisam ser divulgadas, tá? Então, para falar um pouquinho, até a Lucimara também tocou nesse assunto, em breve nós teremos uma integração entre a utilização dos recursos do acervo físico e da plataforma Leia. O que a gente consegue fazer nesse momento, o que já tem sido feito?
eu abri um formulário para vocês há um tempo atrás, para quem pudesse contribuir lendo um livro e contribuir na questão da formação de questões ou de analisar essas questões e dar, né, ideias de mudança. Então, 4 professores se inscreveram, eu fiz um sorteio, 2 foram escolhidos, 2 ficaram para suplentes. Então, já está uma integração. Essas questões que tem nos livros do Leia são os professores da sala de leitura que estão fazendo, que já fizeram no ano passado, né, já contribuíram no ano passado, e continuam contribuindo para esse ano. Fora isso, é importante, é legal, eu vejo isso, eu já cheguei em escolas, né, que tem um painel, assim, vocês imprimiram as capas, né, dos livros que estão disponíveis no Leia e que tem um acervo físico na escola, né, na sala de leitura. Isso é muito importante para o estudante perceber que ele também pode ler esse livro físico. E sim, pessoal, o estudante vai poder ler, ele pode pegar o livro físico, ele pode ler o livro físico, depois ele só acessa a plataforma e vai respondendo as questões que estão lá, né, a plataforma Leia. Então, pode sim ter uma integração do livro físico com o livro digital, não tem problema, tá? Uma coisa completa a outra e não se separa, né? Nós temos que pensar isso como uma forma de juntar forças e não de separar forças, tá? Então, como eu estava dizendo, fora isso também, vocês da sala de leitura terão acesso ao Leia. Quem ainda não tem, quem não tem aula atribuída, ou que está com aula atribuída e não tem acesso, é de outra disciplina, de outro componente curricular, nesse formulário que a gente enviou né, da semana passada, vai garantir vocês a esse acesso. Quem não conseguiu, depois entre em contato comigo no particular, né, conseguiu preencher, entre em contato comigo no particular que eu passo para o pessoal de São Paulo, tá? Muito bem. E essas ações práticas pedagógicas, né, que essa questão social, né, essas práticas de leitura e escrita, e tanto da produção cultural como letramento informacional. Então, quando a gente falar de letramento informacional, lembrando que a gente está falando de pesquisa, né? São ações que vocês precisam fazer e que vocês estão fazendo, né? Mas, de certa maneira, a gente está sempre sistematizando isso hoje de uma forma que a gente possa fazer um bom trabalho, um bom planejamento. Bom, os objetivos da sala de leitura, né, do programa em si, é desenvolver os 4 pilares básicos do programa, tá? Que é a leitura, escrita, pesquisa e ações culturais. Então, alguns exemplos aqui nós temos, por exemplo, nas atividades de leitura. Fazer mediação de leitura, clube de leitura, contação de histórias, entre outros. Na atividade de escrita, leitura criativa, fanfic e muito mais. Aqui são pequenos exemplos, tá, gente? Isso aí estende. Se a gente puxar a corda, esticar a corda aqui, tem exemplo, né, maravilhosos por aí. Atividades de pesquisa. O letramento informacional, suporte para estudos e pesquisas. Então, abrindo um parênteses aqui para atividades de pesquisa, que talvez alguns ainda não trabalhem, mas a boa parte já trabalha. Então, quando a gente falar de letramento informacional, é a gente lembrar o estudante, ensinar o estudante que o livro também é pesquisa, né? E, por exemplo, que a gente consegue pesquisar, estudar, né? A gente consegue ali desenvolver pesquisas, estudar para vestibulares, ampliar o conhecimento, né, sobre isso. Por exemplo, nós temos estudantes que gostam de biologia, por exemplo. Tem estudantes, né, da fauna, né, de todo o bioma, como funciona, e talvez se você tem livros que possam ampliar esse conhecimento dele, é interessante. É uma forma de buscar, né, de apresentar para esse estudante livros que falam sobre o assunto que ele gosta, né? Ou sobre, por exemplo, astronomia, ou, por exemplo, sobre geografia, sobre história, enfim, sobre o que, às vezes, sobre fotografia, por exemplo, nós temos vários alunos, gente,
pessoal, que gostam de fotografia artística, que sonham ser fotógrafos. Então, se você tem livros de fotografia para fazer pesquisa, livros, nós temos aí, né, bastante livros, principalmente eles são grandes, né? Então, são livros interessantes, são formas de mostrar para esse aluno que ele pode fazer pesquisa. E no campo das ações culturais, então, fazer sarau, fazer exposições, entre outros, aí vocês têm uma criatividade imensa. Pode integrar essas ações culturais com outras ações da escola, por exemplo, com dias especiais, com dias comemorativos, com dias que a escola... Aí vai depender do trabalho e do planejamento de cada escola, tá? Além disso, né, esses que vocês também já conhecem, então, oferecer todos os objetivos são oferecer serviços como empréstimo, atendimento, orientação de leitura, auxílio em pesquisas escolares, né? Auxiliar nesse desenvolvimento de comportamento de leitura, né? De comportamentos também inadequados, ajudar nessa questão deles entenderem como que o mundo também funciona lá fora e desvincular essa leitura, esse pensamento que o estudante tem, que o mundo dele é só o bairro que ele mora, é só a cidade que ele vive, é só o jeito que ele se veste, né? Existe um mundo lá fora que ele precisa conhecer, né? E precisa entender, tá? Contribuir para a aprendizagem dos estudantes, né, de forma integral. Então, o que a gente fala de forma integral não é desenvolver o estudante nas suas diversas inteligências, nos seus diversos, na sua integralidade mesmo, né? Então, nós temos lá as competências, e nós precisamos desenvolvê-lo na questão emocional, na questão da inteligência, né, nas diversas inteligências, da inteligência emocional, de conhecimentos, enfim. Então, nós temos toda essa contribuição que a gente pode dar a ele. Também temos essa questão, né, das atividades de leitura atrativa, atividades de escrita também atrativa, e nessas promoções culturais. Aqui, papel da AD, subsidiar vocês, né, através de atendimentos nas unidades escolares, através de formações, através de reunião, e também proporcionar para vocês aí estratégias de leitura, estratégias de escrita, estratégias de pesquisa, estratégias de ações culturais, que é o que nós vamos iniciar a partir de hoje, estamos iniciando a partir de hoje, né? E também trabalhar com vocês só questões de metodologias, né, voltadas aí à prática de leitura e escrita. E também, por último, nós temos aí disseminar a troca das boas práticas da leitura, escrita e pesquisa. E eu quero puxar essa questão que vocês podem fazer isso não só nas formações, mas vocês podem dar essas contribuições também nos nossos grupos, no nosso grupo lá de WhatsApp. Então, naquele grupo a gente pode ali contribuir, vocês podem dar exemplos, pode pôr foto, fica à vontade, que aquele ali é um espaço aberto para a gente se ajudar, né? Pode ser um momento também de perguntas e tudo mais. Pessoal, eu estou falando, estou passando aqui, mas se vocês quiserem levantar a mão, quiser complementar, conversar, fica à vontade, senão fica uma coisa muito só eu aqui e nada de vocês. Parece que eu estou sozinho, mas fiquem à vontade para comentar, tá? Estou passando um pouquinho rápido, mas esses objetivos vocês conhecem, mas é interessante para a gente saber. Bom, o que nós temos para esse ano, né? Então, o programa Sala de Leitura é um programa contínuo. Ele não tem ainda momento para acabar, né? Então, é um trabalho contínuo ao longo do ano letivo, né? Então, ele é um trabalho que continuamos, né? E ele é um trabalho muito fundamental e que a mudança, tanto nossa aqui, quanto da Milene, como atuantes, o ano que vem são outras pessoas, porque vai mudando mesmo, isso não pode impactar negativamente ou positivamente no trabalho de vocês. O trabalho de vocês, ele é integrado à nossa diretoria de ensino, mas o trabalho de vocês precisa acontecer, né, conforme a função de vocês, conforme o que se espera
do profissional que está à frente da sala de leitura, né? As ações para a sala de leitura, isso é bom vocês entenderem, eu deixei esse PPT para vocês, elas acontecem em 3 instâncias, que não se diferem uma das outras no sentido de importância, as 3 são importantes. Então, primeiro nós temos a escola, que é vocês que fazem o trabalho lá. Depois nós temos a diretoria de ensino e, por último, o órgão central, né, que é a que define os caminhos, define as diretrizes, os projetos, né, por exemplo, o projeto Mediação em Linguagem, né, os podcasts, é uma ação do órgão central, replicado pela diretoria de ensino. Essa formação também foi uma ação do órgão central e agora nós estamos replicando para vocês, tá? De acordo com o que nós temos aqui, vai estar, eles colocaram que nós teremos um festival, virando a página, que é uma leitura digital, provavelmente para o segundo semestre, tá? Então estão previstas ações com vídeos, resenhas, fanfic, resenha em HQ e podcast. Então, são ações que a SEDUC vai fazer e nós estaremos incluídos, tá? Bom, aqui na diretoria de ensino, a equipe gestora tem a liberdade de trabalhar com novas ações. Então, é o que nós vamos fazer nas formações com vocês, conforme a demanda, né? Então, nós vamos observando as demandas, o que vocês precisam, e é importante que vocês falem para a gente que tipo de formação vocês precisam, para a gente subsidiar vocês nessas questões, tá? Então, além das formações das ações do órgão central, né, da SEDUC, a gente também vai promover ações próprias, tá? E vocês podem avaliar aí, devem avaliar, né, as suas fragilidades e potencialidades para desenvolver o trabalho com os projetos de vocês. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui dos podcasts. A gente precisa entender assim, tenho dificuldade de fazer um podcast? Qual é a minha dificuldade? É a gravação? É a edição? É o entender o gênero? É entender sobre a adaptação? É entender sobre a escrita autoral? Se vocês nos reportam essa fragilidade, essas dificuldades para nós, a gente pode promover para vocês encontros de formação, onde nós possamos subsidiar e ajudar vocês nessas questões. Então, quando a gente tiver um desafio, um projeto novo, vocês podem reportar para mim. Se não quiser colocar lá no grupo, pode me chamar no particular, no WhatsApp, falar comigo lá. Carlos, eu tenho dificuldade. Muita gente me procurou para falar sobre o podcast. Eu tenho dificuldade sobre isso. Pode fazer isso, pode fazer desse jeito, pode fazer de outro jeito. Então, assim, a gente, conforme a possibilidade, nós vamos ajudando vocês aqui. Eu também não sou detentor de todo conhecimento, ao contrário, né? Mas aquilo que eu não sei, eu vou buscar, a Milene, supervisora, nós vamos buscar para ajudar vocês. Então, é interessante que vocês também se autoavaliem, falem, olha, eu tenho dificuldade de fazer isso. E aí buscar ajuda. Talvez, se não for comigo, pode ser com outro colega da sala de leitura que já tem uma experiência maior. Tá bom? Mas como eu falei, tá, pessoal? Pode ir levantando a mão aí, abre o microfone, pode me interromper, não acho ruim não, tá? Então vamos lá. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Bom, planejar é preciso, não é? E quando nós falamos do planejamento, a gente precisa pensar em documento. Talvez seja a parte mais burocrática e chata aí da sala de leitura, que é fazer um documento que norteia nossas ações para o ano. É importante, antes de falar desses documentos, e eu quero falar isso para todo mundo, que toda ação que vocês forem fazer, pessoal, qualquer uma que seja na sala de leitura, primeiro, vocês devem comunicar, não só comunicar, mas ver a viabilidade dessa ação
com a gestão da escola de vocês. As primeiras pessoas que precisam saber das ações, precisam saber disso, é a gestão. Por quê? Tem ações que são exclusivas da sala de leitura que não impactam na vida escolar. Por exemplo, no sentido de... Na vida não, na rotina escolar, desculpa. Tem ações que vocês podem fazer que não vão impactar na rotina escolar. Mas tem ações que vocês irão fazer que vão impactar na rotina escolar. Que às vezes vai precisar trabalhar com alunos, com os estudantes, vai precisar de parceria dos professores. Lembrando que a sala de leitura, ela depende muito dessas parcerias. Então, ela não pode ser totalmente autônoma nesse sentido. A gente precisa conversar com a coordenação, conversar com a direção. Olha, eu tenho esse tipo de ação, preciso fazer isso, desenvolver, vamos por no podcast, preciso desenvolver o podcast. Se comunica, pessoal, com a gestão. Eu posso trabalhar com alguns alunos em algumas aulas dos professores ou não. Eu vou precisar trabalhar com esses alunos no contraturno para não atrapalhar o desenvolvimento, porque hoje nós temos uma estratégia de trabalho, um cronograma de trabalho na sala de aula, que ele foi altamente impactado, e não estou falando aqui se é positivo ou negativo, não cabe a mim julgar, mas ele foi altamente impactado pelo uso das plataformas. Então, por exemplo, a gente pode fazer aí, vocês de repente planejam algo para realizar um evento cultural ou uma parceria que vocês vão fazer ali com os professores, que vai impactar diretamente no índice da escola, por exemplo, negativamente, eu estou falando. Então, de repente, eu calculei de fazer um trabalho com uma sala e naquele dia a sala precisa digitar a redação. E aí eu vou impactar negativamente nos índices da escola. Não estou falando que os índices da escola são mais importantes que a sala de leitura, que não é. Mas o que eu estou propondo é que propondo não, né? Pedindo a vocês encarecidamente que conversem com a gestão em todas as ações e combinem com eles. Gestão, direção, para que essas ações sejam muito bem trabalhadas. Essas ações sejam muito bem trabalhadas e que vocês não sejam surpreendidos, por exemplo, uma ação que vocês planejaram para aquele dia e, de repente, o professor falar, olha, hoje não dá, eu vou precisar entrar no Khan Academy e ninguém vai sair e não vou dar abertura para você entrar na minha sala de aula, por exemplo, para fazer uma leitura de leite com os estudantes. Estou dando um exemplo fictício. Carlos, só um minutinho. E também, com a equipe gestora, de repente, essa ação cultural, que é o que mais impacta, né? Por exemplo, aí na escola, se já não consta da proposta pedagógica. De repente, tem lá um evento, né, que a sala de leitura pode contribuir, pode ajudar. Então, na hora que for fazer o planejamento, ver isso com a coordenação ou com o diretor, né? Escuta, isso aqui já tem alguma coisa na proposta pedagógica, porque aí dá para conciliar as duas coisas, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Milene. Exatamente. E aí você pode acrescentar ao evento que a escola já tem programado. Ações, por exemplo, sobre bullying, por exemplo, que a escola vai fazer sobre, né, evitar o bullying, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre questões de gênero. Então, às vezes, a escola já tem essa atividade programada, e a gente, como sala de leitura, pode contribuir ainda mais, né, para esse momento. Então, é interessante, tá? Maria Cristina, pode falar? Ergueu a mão. Deixa eu ver. Oi, bom dia. Eu só queria contribuir o seguinte. Nós que somos da PEI, nós já estamos assim, mais assim, engajados nessas ações. Devido ao programa de ação nosso, que a gente faz lá no começo do ano, já tem tudo a ver com esses engajamentos, com essas parcerias, né? Então, acho que quem é da PEI já está mais engajado nesse plano, né? A gente já consegue ver esse plano lá desde o começo do ano, que a gente já tem que fazer as parcerias com os professores, porque senão a gente não consegue trabalhar, né?
Então, assim, quem é da PEI já consegue ver isso com um olhar mais aberto, já uma coisa mais clara para a gente. Quem não é da PEI, que eu acho que tem mais dificuldade em conseguir conciliar esses momentos, né, de parceria. Eu acho que é isso mesmo, não é, Carlos? Isso, exatamente. As parcerias são muito importantes, né? E sem elas a gente não vai tocar a sala de leitura. Além das parcerias, essa comunicação com a gestão é primordial. Se vocês quiserem ter sucesso nas ações de vocês dentro da sala de leitura, o primeiro parceiro que vocês têm que ter é a gestão. Gestão pedagógica, gestão administrativa, direção, diretor, diretora, vice-diretor, vice-diretora, porque de repente vocês conseguem até ter ideias do que trabalhar, né? E também vocês vão ter o aval. E outra, vale lembrar, por exemplo, nós tivemos casos, às vezes a pessoa está fazendo uma ação na sala de leitura e essa ação a pessoa planejou, fez um trabalhão danado, né? Para deixar tudo certo, e na hora que foi executar, não comunicou a gestão, não comunicou a direção. O que aconteceu? No dia, os estudantes não puderam participar, por exemplo, porque eles estavam fazendo uma avaliação externa. Então, assim, o trabalho foi por água abaixo, porque o professor da sala de leitura não se comunicou com a gestão, não é? Ocimara? Oi, olha, eu vou falar assim, o meu trabalho aqui na sala de leitura começou a fluir quando eu comecei a fazer parceria com os professores. Antes eu não tinha parceria, eu não conseguia, você sabe assim, eu ficava frustrada porque eu não conseguia realizar quase nada. Quando eu comecei a fazer parceria, comecei assim, igual a Cris falou, que a gente tem logo no início do ano planejar o que nós iremos fazer, porque aqui a Aline já coloca no plano de ação dela quais são os eventos que vai acontecer na sala de leitura. Então, já é colocado no plano de ação da escola, no dia, o horário, tudo. Então, eu acho que é bem válido isso. Então, eu comecei a ver que com a parceria se torna tudo mais fácil e começa a fluir. Você começa a dar, assim, cara à sala de leitura. Uma sala de leitura viva. É isso, Carlos. Só complementando a Lu, a minha sala de leitura, quem conhece aqui na minha escola, a gente fica bem isolado do pátio. O que eu faço para levar o livro ao aluno? Porque, às vezes, o aluno não quer perder a hora do almoço dele, perder o horário do lanche dele para vir na sala de leitura. Mas, se o livro estiver exposto lá no pátio, ele vai pegar. Então, essa ação de pesquisa, eu faço semanal, eu levo duas cestas de Ciências Hoje, outra vez eu levo de gibi, e eu faço essa ação lá no pátio. Então, abrange, mesmo quem não tem nenhuma intenção de vir para a sala de leitura, ele vendo o livro lá no pátio, ele vai e pega. A exposição do Leia, eu peguei os livros físicos e fiz uma exposição lá no pátio, com os livros físicos que estavam indicados no Leia. Então, assim, eu levei a sala de leitura para eles, mesmo que eles não queriam, eles não tinham intenção nenhuma, mas eu fui lá, levei lá, assim, foi uma ação assim, que deu muito certo. Em 5 minutos, eu não tinha mais livros em cima da mesa. Os exemplares que eu tinha na sala de leitura, eles retiraram todos. Depois eles diziam, tia, anota para mim que eu peguei, sabe? Então, assim, foi uma ação assim, que a gente não pode ficar esperando muito deles. A gente tem de ir atrás mesmo, lá cutucar. A gente no ensino integral, a gente não tem muito tempo de tirar o aluno da sala de aula, de requisitar aluno, de entrar na sala de aula, mas a gente tem de aproveitar esses momentos, né? É almoço, é café, é uma troca de aula, aproveitar esses momentos para atingir o nosso objetivo. E a gente planeja e depois vai rebolando no planejamento para poder dar certo, né? Exato. Muito obrigado, Maria Cristina, pela contribuição, e a Lucimara também. Cada escola tem a sua característica específica, né?
Então, a gente precisa pensar no planejar até isso, né? Se a sala de leitura é mais próxima do pátio, se ela está longe, se ela está sendo num lugar visível, se os estudantes estão vendo, se tem parceria com professores. E sempre, eu falo assim, a gente precisa expandir, né? Criar as raízes, expandir essas raízes para ter uma árvore forte e que a sombra dessa árvore, vamos colocar assim, imagina que a sala de leitura é uma árvore e a sombra dessa árvore pega a escola inteira, né? Então, é isso que nós precisamos e fazemos. Falar sobre planejamento, né? Então, eu vou pedir um pouco de atenção aqui. Nós temos dois documentos importantes para a gente pensar aqui. O primeiro é o plano de ação, né? Que está até plano de ensino, plano de ação, fazendo uma alusão aí ao plano de ensino. O plano de ação, ele é o planejamento completo. É o que vai abranger aí boa parte das suas atividades durante o ano letivo, tá? A gente pode pensar num semestre também, se vocês quiserem trabalhar o semestre, depois apresentam o semestre nas escolas regulares. Na PEI, como vocês precisam compor, né, os documentos da PEI, então já pensa no ano inteiro, tá? Posso fazer para o ano inteiro? Pode. O que a gente não pode é esquecer esse documento numa gaveta e trabalhar totalmente separado desse documento e não cumprir, ou pelo menos não tentar, né, levar à risca o que está lá. Porém, esse documento ele pode mudar, ele pode acrescentar coisas, ele pode tirar coisas, vocês podem, é um documento vivo, tá? Então, passem isso também para a coordenação, para a gestão escolar, falam, olha, o meu plano de ação é esse, mas eu vou executá-lo do jeito que está aqui, mas eu posso mudar. Eu posso mudar esse plano de ação. Ao longo do tempo, se organize, corrige os rumos, apresente para a gestão os novos rumos e sigam em frente, tá? Então, o plano de ação é, de forma geral, as atividades que vocês pretendem fazer. É importante que esse plano de ação seja bem objetivo mesmo, assim, sabe? Bem sucinto. Deixe para ele fixar, por exemplo, as ações, os cronogramas dessas ações, o público-alvo, pensar se é a escola inteira, se é uma determinada turma, se são determinados tipos de alunos, de estudantes, as parcerias que vocês vão precisar em cada ação que vocês forem fazer. Então, nós pensamos no plano de ação em algo assim, que abrange ele por completo, mas que ele seja, assim, bem objetivo, porque se você for detalhar demais, cada ação que você for fazer no plano de ação, ele vai ficar muito extenso, ninguém vai se interessar por ele, ninguém vai ler, sequer ler esse documento. Mas é preciso que seja garantido informações básicas necessárias. O tipo da ação, o público-alvo, as parcerias e o cronograma, né? E o objetivo, o que vocês precisam alcançar com isso. E de que forma que vocês farão isso? Depois a gente vai detalhar, né? Então, eu preciso saber o que eu vou fazer, qual é o resultado que eu espero. Então, o que eu vou fazer, qual é o resultado que eu espero, né, dessa ação, quem são as pessoas que estão envolvidas, os estudantes, as parcerias, e de que forma eu vou fazer isso, que é a metodologia, né, como eu vou fazer isso, né, de que forma que vai acontecer, e o cronograma, né, quando isso vai acontecer. E no cronograma é interessante constar a partir do momento que você inicia a ação até o final dela, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma ação cultural, eu preciso iniciar essa ação cultural e finalizar. Eu não vou colocar só o dia do evento. Eu preciso iniciar ela. Quando que eu inicio ela? Eu vou iniciar ela 4 semanas antes, com a leitura de um trecho do livro, ou iniciar ela passando nas salas, convidando os estudantes a participar. Então, o cronograma já inicia aí.
E eu acabei esquecendo. Estou na escola, estou numa reunião, ele pediu para me avisar e eu acabei esquecendo. Lembrei agora. Você me desculpa. Oi, desculpa, pode repetir? Oi, Lucimara. Não, eu falei por engano. Tudo bem. É que para ouvir vocês eu coloco o fone, porque pelo computador fica muito baixinho e eu não consigo ouvir. Então tá jóia. Seguindo então. Então esse planejamento, esse plano de ensino, ele é o grande, vamos colocar assim, é o completo. Depois, cada ação dessa precisa ter um roteiro mais específico, que é as sequências de atividades, tá? O que a gente entrega para a gestão? O plano de ação primeiro, para eles terem essa visão maior, essa visão macro, e depois nós temos as ações, né? Uma sequência de atividades. E aí vocês podem fazer como um plano de aula, por exemplo, mais detalhadinho, né? E para cada ação dessa, vocês também apresentam para a gestão, mas aí, quando vocês forem falar dessa ação. O plano de ação, os dois a gente precisa apresentar para a escola, para os gestores. Mas o plano de ação a gente apresenta primeiro. E aí, conforme nós formos fazendo a ação, vocês vão, né, criando essa sequência de atividades. E aí, entra também um portfólio que vocês podem criar através dessas sequências de atividades. O portfólio de vocês, o que vocês trabalharam durante o ano. E é importante a gente ter esse portfólio para a gente apresentar no final do ano, né, para a gestão, tudo que nós fizemos, para os professores, tudo que nós, na sala de leitura, realizamos dentro da escola, porque muitas vezes o trabalho da sala de leitura passa um pouco despercebido dos professores, principalmente aqueles nas escolas regulares, onde os professores dão um pouco de aula numa escola, depois dá um pouco mais de aula em outra escola. Às vezes tem professor que dá aula em 4 escolas diferentes, e ele não consegue ter essa dimensão do trabalho que a sala de leitura tem dentro da escola. E é importante também, nessa sequência de atividades, vocês garantirem um espaço, pode ser feito ali em PPT, né, no PowerPoint, pode ser feito no Word, e aí vai do jeito que vocês acharem melhor, mas é interessante ter esse planinho para cada atividade feito, para vocês poderem apresentar para a gestão e depois também incluir fotos, né? Sempre lembrar de colocar as evidências, de tirar foto, de colocar evidência das ações que vocês fizeram. Isso é muito importante para vocês, é muito importante para a escola, é muito importante para a gente, né? Tá bom? Então, são 2 documentos diferentes. Para a escola, no primeiro momento, a gente apresenta o plano de ação, que é um planejamento completo, que pode incluir depois outras ações. Faz ele do jeito que vocês planejaram, mas de repente chegou lá uma ação, uma demanda para vocês. Acrescenta no plano de ação e atualiza ele. A sequência de atividade, esse planinho de atividade, é como se fosse um plano de aula. Para cada atividade que vocês forem fazer, que consta no plano de ação, vocês criam um plano de atividade e criam um espaço para vocês colocarem um portfólio de evidências, tá? Bom, o que implica na falta desses 2 documentos? Se a gente não fazer, vocês não terão uma sistematização e nenhum controle do que vocês estão fazendo. Vocês vão começar a fazer ações improvisadas e que nem sempre vão dar certo. Quando a gente não planeja, quando a gente não faz um planejamento documentado, a gente não consegue ver os nossos erros, a gente não consegue diagnosticar as nossas dificuldades. E a gente não avança no nosso processo, tanto de ensino, quanto também no nosso processo de aprendizagem, né? O nosso processo de experiência. A gente precisa analisar os erros e aprender com eles. Se a gente não tem um sistema, isso sistematizado, a gente não consegue observar no que a gente errou, né? Isso favorece também para uma descontinuidade das atividades e desestimula bastante os estudantes, porque eles não veem a sala de leitura como algo organizado.
né? Como algo assim, pode ocorrer improvisos? Pode. A gente pode trabalhar com improvisos? Pode. Mas nem tudo, nem sempre. Nós podemos ter um trabalho ao longo de um ano baseado no improviso. Não dá. A gente vai se perder ao longo do tempo e a gente vai ter a sensação de ineficácia. Porque a gente vai, poxa, parece que eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e não está acontecendo. A gente não consegue enxergar um sistema, né? Uma sistematização. A gente não consegue enxergar uma sequência de atividade, tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro, nós temos aqui na DE um plano que eu e a Milene fizemos, já o nosso plano de ação da DE, né? E nós estamos orientando vocês agora para elaborar o de vocês. Vocês já elaboraram, muitos de vocês já fizeram isso, já entregaram, outros estavam esperando essa formação. Então, a partir de agora, vocês vão pensar nas ações com aqueles 4 pilares. Pode incluir também as ações de mediação em linguagem. Carlos, eu não fiz ainda. Eu posso incluir no plano de ação as coisas que eu já fiz para trás desse ano, por exemplo, as ações de fevereiro, de março, de abril e as ações de maio? Sim, pode, inclui todas. Porque é um documento que vai traçar uma linha do tempo de quando você está fazendo, de tudo que você está desenvolvendo na sala de leitura, tá? E aí, quando vocês forem traçar juntos, né? Que eu falo, vamos traçar juntos no sentido assim, vamos planejar juntos. Quando vocês forem fazer esse planejamento, é importante vocês levarem em consideração a legislação, a resolução de vocês, né? E aqui eu separei as 3, que é a 60 de 2013, a 76 de 2017, a 114 de 2021. A Milene, depois, se estiver falhando com alguma resolução, você me ajuda nessa questão. E se tiver alguma que esteja faltando aí também, vocês complementem, tá? Mas por que eu devo visitar essa legislação? Para vocês pensarem nos objetivos e nas metas e nos resultados que vocês precisam apresentar com o trabalho de vocês. E para que a gente não fuja da função na qual vocês estão exercendo. E no trabalho e no objetivo da sala de leitura, qual é? Então, a gente precisa pensar, observar a legislação, observar a resolução, o que se espera, qual que é o perfil que se espera do professor da sala de leitura, qual que são as ações que se esperam que a sala de leitura realize na escola. Opa! Né? E esse plano de trabalho, plano de ação, ele precisa estar em consonância total com a legislação. A gente não pode esquecer da legislação, né? Então, como que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando eu estou trabalhando de acordo com as resoluções, de acordo com os objetivos do programa, de acordo com os pilares que o programa nos traz, tá? Quando a gente for pensar também nas ações, né? Talvez a gente se sente perdido no início de tudo isso. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Pensar, para quem que eu vou planejar? Para quem? Para quem? Quem vai participar das minhas ações? Né? Então, eu vou trabalhar só com um determinado tipo de estudante? Eu vou trabalhar com todos? Eu vou trabalhar com ações... Então, para quem que eu estou planejando? Quem vai integrar essas minhas ações? Quem são as pessoas, as parcerias, os estudantes? Por que planejar? Por que eu preciso planejar? Bom, eu preciso planejar para eu ter uma ação sistemática e eu ter caminhos a percorrer. E eu saber que após essa eu tenho a próxima. E me preparar para isso. Porque senão eu fico trabalhando ao acaso. E aí pode ser que não esteja certo. O que eu vou planejar? Como vou planejar? E como que eu vou verificar se houve essa aprendizagem, se houve o desenvolvimento da fluência leitora, escritora,
se houve a pesquisa, se houve ações culturais. Como que será esse tipo de avaliação? Ou quando a gente, como essa verificação, não é a avaliação, desculpa a palavra, mas essa verificação. Ah, mas eu percebo nos alunos, né? Ótimo. É interessante também a gente colocar formulários, talvez, de resposta. É interessante a gente colocar termos, né? Situações que a gente possa verificar se realmente a gente avançou. Mas o planejamento em si, ele precisa estar focado nas ações, pensando o que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, quem está envolvido nesse processo, como eu vou fazer isso, que é a metodologia, o tempo que eu vou utilizar, que é o cronograma, como que eu vou verificar se houve aprendizagem ou não, se foi um sucesso ou não, tá? Isso é bem, precisa estar bem definido. Essas ações, gente, pessoal, eu sei que está extenso, né? Mas vai ficar gravado, vocês vão poder revisitar isso. Fora isso, já está quase terminando, tá? E eu acho que vocês estão querendo tomar um café, tá no intervalo da escola aí, da sala de leitura deve estar uma loucura. O que a gente precisa pensar? Além de deixar gravado aqui, não sei se vocês perceberam no recadinho que eu deixei no grupo, eu vou abrir momentos de tirar dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas referente a essa formação, eu vou abrir plantões. Vocês podem entrar lá e me perguntar, e eu vou estar disponível para a gente bater um papo, tá? Então, nós precisamos pensar no acolhimento dos estudantes na sala de leitura, tá? Se essa ação ainda não foi feita, a gente precisa fazer uma ação de acolhimento dos estudantes na sala de leitura, ou seja, apresentar essa sala de leitura para os estudantes, principalmente aqueles que estão os sextos anos, ou no caso de escolas de ensino médio, que só tem ensino médio, os primeiros anos. Então, é interessante vocês apresentarem essa sala de leitura, acolher esses estudantes, ter aí um momento de acolhimento, tá? Se não foi feito, pode fazer agora, não tem problema. Se quiser acolher também os professores, né, um momento ali dos professores conhecerem a sala de leitura, conhecer o acervo que vocês têm disponíveis, para vocês também até poderem propor ações de parceria com eles. Então, vocês precisam planejar essas ações contemplando esses 4 pilares, precisa estabelecer parcerias com a comunidade escolar, com a gestão, com os professores. Quando eu falo comunidade escolar, eu falo também de estudantes, de funcionários, enfim, aí vai, né, da criatividade e das ações de vocês. É preciso levar também em consideração, e aqui é uma parte chave para vocês fazerem parceria, o currículo e o escopo sequência. E verifiquem que eu coloquei aqui, eu não coloquei de um componente específico. Por quê? Eu observando lá, o escopo sequência, talvez para quem ainda não conhece, é uma relação, é um documento bimestral que identifica todos os objetos do conhecimento por aula, né? Então, ele está lá, ele traz objeto de conhecimento, né? Ele traz lá as habilidades, competências envolvidas naquela aula, aula por aula, em todos os componentes curriculares. E ele é um documento bimestral, é uma planilha bimestral. É interessante a gente pensar, dar uma olhada nisso daí. Por exemplo, se eu tenho livros de geografia, se eu tenho livros de história que podem contribuir para a pesquisa dos estudantes, lembrando naquele eixo da pesquisa, então, talvez eu olhando ali no escopo sequência, eu verifique no objeto de conhecimento algo que esteja ligado àqueles livros de pesquisa, e aí eu posso propor para o professor de geografia, por exemplo, que os estudantes façam uma pesquisa na sala de leitura, ao invés de fazer uma pesquisa nos computadores, não é? Eu posso propor. Claro que nem sempre o professor vai aceitar, e ele também não é obrigado a aceitar essa parceria, mas eu posso tentar. Então, eu olhando aí o currículo, o escopo sequência, o que eles estão estudando ou o que eles vão estudar, eu consigo trabalhar essa questão de pesquisa e também a questão das ações culturais, né? Então, eu consigo dinamizar ou, né, colocar um cronograma de ações mais ou menos próximo
ali do que os estudantes estão estudando. E essas ações que vocês estão fazendo de apresentar o acervo físico, né? Olha, esses determinados livros aqui tem lá no Leia, mas também tem aqui, se vocês quiserem estudar, ler através desses livros, utilizarem esses livros, é importante também. Então, quando forem fazer as ações de vocês, pensar aí e contemplar isso e muito mais, né? Tá? Planejar é o primeiro passo, né? Então, vocês podem trabalhar momentos de acolhimento, né? Vocês podem desenvolver, sempre pensar nessa questão afetiva, na sala de leitura como um espaço importante para os estudantes, um espaço humanizado, um espaço de respeito, um espaço harmonizado, harmônico, um espaço também de diálogo. Eu entro em muitas salas de leitura e eu enxergo tudo isso acontecendo, né? É um momento de aprendizagem diferenciado da sala de aula, né? Então, vocês podem pensar nesse acolhimento. Esse acolhimento pode ser não só uma época do ano, mas ele pode ser também em diversos momentos, né? Em diversos momentos do ano. A gente pode pensar no acolhimento dos estudantes. Não precisa pensar apenas, eu fiz uma vez e pronto. Não, mas a sala de leitura ela precisa ser acolhedora, né? Ela precisa ser acolhedora a todo o momento, tá? Então, quando vocês forem pensar, levar isso em consideração também, né? Pensar o planejamento, as ações, pensar nesse momento. Que é importante também a gente registrar isso, né? Nos documentos, para que a escola saiba o que vocês estão fazendo e possa aí, de certa maneira, contribuir, tá? Aqui tem uma sugestão de modelo básico para elaboração do plano de ação, tá? E de plano de sequência de atividades. Eu vou transformar isso em documento Word, tá? Aqui é um esqueleto, né? Que vocês vão poder trabalhar. Então, aqui vão identificações básicas, como unidade escolar, professor, nome de vocês, né? Porque o planejamento, ele, por mais que seja da sala de leitura, mas cada professor precisa fazer o seu. Mas eu tenho ações da sala de leitura, por exemplo, sala de leitura que tem 2 professores. Eu tenho ações iguais, não tem problema, mas cada professor precisa ter o seu plano. Não é? Porque o plano de ação é da sala de leitura, mas ele é individual também. Carlos, mas eu preciso fazer ações diferentes do outro professor? Não, se vocês trabalham em consonância, pode ser o mesmo plano de ação. Porém, precisa ver o seguinte: se eu trabalho, por exemplo, num período, digamos que eu e a Milene sejamos professores da sala de leitura de uma escola que de manhã é ensino fundamental, à tarde é ensino médio. Eu trabalho no período da manhã, a Milene trabalha no período da tarde. As minhas ações podem ser parecidas com a da Milene? Quase todas, mas eu preciso pensar em algumas ações voltadas para o público do ensino fundamental, que não é o mesmo público do ensino médio. Os desafios do ensino médio são diferentes dos desafios do ensino fundamental. Então, nem sempre os nossos planos serão totalmente iguais. Então, a gente tem que tomar cuidado com o público que a gente trabalha, tá? O assunto. Então, por exemplo, o assunto, a realização, por exemplo, de uma ação cultural X. Qual que é o objetivo? Quais são os objetivos específicos? Né? A metodologia, como vai ser isso? Qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar? Qual que é o cronograma? Né? As etapas. Se eu vou fazer uma ação cultural que vai demorar um mês, o evento é um dia, mas a ação toda vai levar um mês, eu preciso colocar. E isso precisa ser previsto no plano.
Avaliação. Como será essa avaliação? Se eu vou usar uma bibliografia, quais serão os livros que estarão presentes, né? Quais livros eu vou, por exemplo, dar um aprofundamento, tá? E aqui embaixo tá assim, eu deixei em aberto o que eu falei para vocês, que nós vamos trabalhar essa data na próxima formação. Eu vou explicar esse plano de ação, essa elaboração do plano de ação na próxima formação, na semana que vem. Aí eu vou destrinchar melhor isso aqui, tá? Hoje vamos ficar no campo da apresentação, tá bom? Na próxima, a gente destrincha isso daqui, deixa isso aqui, esmiuça, trabalha bem. Eu vou disponibilizar um esqueleto para vocês, comentado, tudo mais, tá? Vamos só agora trabalhar essa apresentação. Carlos, mas o meu na escola tá diferente. Não tem problema. Lembra que eu falei? Você apresentou a escola para a escola, beleza. Continua com esse. Só verifica se ele está lá com os 4 pilares, se ele tem, né, os objetivos, se ele tem como você vai fazer isso, se ele tem um cronograma. Se ele tiver tudo isso, beleza. Se ele não tiver, vamos adequando, faz um novo documento. Ai, mas eu preciso entregar amanhã. Não, não vai entregar amanhã, também não é daqui uma semana, também não é daqui 2 semanas. Eu e a Milena nós vamos sentar e vamos estabelecer um prazo para vocês adequarem esse plano. E aí nós vamos pedir que vocês apresentem para a escola e mandem para a gente também. Mas na próxima reunião eu vou falar sobre isso, tá? Tudo bem? Antes, eu vou abrir a fala para todos, mas eu gostaria que vocês, né, a gente já está finalizando aqui, deu 2 horas de formação, mas eu vou abrir para vocês agora o microfone, tá? E vou colocar no chat o link também, e vou colocar lá no grupo o link para vocês responderem esse formulário de presença e de avaliação, tá? É importante responder, porque lá tem campo para sugestões, tem campo para dúvidas, e a partir do que vocês responderem lá, eu leio e tenho uma visão, né, de como está acontecendo e quais são as dúvidas de vocês. Tá bom? Eu vou colocar no